Esse ano nós temos decretado na nossa igreja o ano da colheita. Diga comigo, 2018, o ano da colheita. Agora eu queria que você falasse como se você realmente estivesse acreditando que você não está falando, tá? Juntos? 2018, ano da colheita. Quando nós falamos de ano da colheita, nós estamos pensando em 3 áreas de colheita. Baixa um pouquinho só o meu som, que está dando um pouquinho de eco. Nós falamos primeiro da área da colheita espiritual. Quando eu falo isso, eu quero dizer que nós cremos que Deus vai nos dar uma colheita espiritual na vida de cada um de nós. Ou seja, um avivamento individual, um avivamento nas nossas vidas. E nós temos já visto isso durante esses últimos dias. Essa sensibilidade para as coisas de Deus, o desejo de buscar a Deus, o desejo de ler a palavra, o desejo de orar. Está muito linda a oração da quarta-feira e aquelas pessoas que estão vindo têm sido grandemente abençoadas por Deus. Quando a gente fala de colheita espiritual, nós estamos falando também de uma colheita no sentido de ganhar almas. Eu fiz um desafio no início do ano e quero que esse desafio seja repetido até que todas as pessoas possam abraçar esse desafio. E o desafio é que nós queremos que todas as pessoas da igreja ganhem uma alma para o Senhor no ano de 2018. Eu não estou pedindo para você ganhar a cidade toda de São Francisco, não estou pedindo para você ganhar toda a sua vizinhança, eu estou pedindo para você ganhar uma alma para Jesus. Nós temos 12 meses, 365 dias, e eu creio que isso é possível. Então eu quero que você comece já a orar para que Deus te dê uma pessoa, alguém para você ganhar para o Senhor Jesus. E a gente vai estar falando mais sobre essas áreas de colheita nos próximos meses. E a segunda área de colheita que nós estamos crendo para a igreja é na área financeira. Nós queremos que Deus nos abençoe na área financeira. E eu quero tirar um momento aqui para agradecer aos membros da igreja, quase todos os membros, não seria mentira dizer que são todos, mas a grande maioria da igreja é dizimista na nossa igreja. E quando vocês concordarem, gostarem de alguma coisa, a forma bíblica de dizer que você concorda ou que você quer que isso continue é dizendo amém. A palavra amém é a palavra grega que significa assim seja, eu creio, é verdade. Então, quando alguma coisa entrar no seu ouvido, você fala, eu concordo, porque a Bíblia diz que quando concordarmos aqui na terra acerca de qualquer coisa, é concordado no céu. Então, deixa eu falar de novo, eu estou pedindo que Deus nos abençoe na área financeira. E que a maioria dos membros da nossa igreja são dizimistas. Isso é lindo. E eu quero agradecer a você, membro da Igreja Mensagem de Paz, por acreditar nessa igreja. Nesse mês de março, nós vamos estar completando 34 anos de ministério, desde que a igreja começou do zero. Hoje somos uma igreja que tem propriedade, mas mais do que isso, uma igreja que tem um propósito. E você que acredita nessa igreja, você que dizima, você que oferta, nós, ano passado, ofertamos $60 mil para missões. Esse ano nós sempre queremos aumentar. E eu estou orando para que Deus nos abençoe financeiramente, para que a gente possa dar $100 mil para missões. E eu quero, amém, gostei desse amém, foi forte e bonito, veio aqui da esquerda. Então, eu quero que a gente dê uma oferta de missões abençoada, e eu quero agradecer a você que é dizimista, você que acredita nessa igreja, você que acredita no ministério dessa igreja, você que apoia essa igreja. São dezenas de famílias que apoiam essa igreja com seus dízimos e ofertas, e o pastor de vocês agradece, a diretoria da igreja agradece, e nós cremos que vamos fazer muito para o Senhor. Então, quando você dizima e você oferta, você está plantando, e a Bíblia diz que quando a gente planta, a gente vai colher. Então, esse ano eu quero fazer muitas coisas na igreja, algumas pessoas não entendem, eu sei que eu fiz uma afirmação algumas semanas atrás, que a gente quer mudar os carpetes da igreja, a gente quer mudar esses bancos, que já tem mais de 15 anos, e algumas pessoas não entendem, e logo depois alguém veio aqui no altar criticar, e eu sei que essas pessoas não entendem o porquê que a gente faz alguma coisa, mas se você não entende, você tem abertura para vir com o pastor da igreja, qualquer membro da diretoria. A diretoria da igreja funciona da seguinte forma: a diretoria da igreja se reúne uma vez por mês, nós nos reunimos na semana passada, os membros da diretoria são votados pela igreja, e os membros da diretoria, nós apresentamos uma projeção de orçamento para o ano, a gente projeta baseado no ano anterior, quanto vai entrar, e é a diretoria que diz assim, olha, esse dinheiro vai ser gasto para cá, pastor, o senhor gasta aqui, isso aqui, aqui, e uma vez que o orçamento está pronto, a gente executa o orçamento.
Então, é um trabalho sério, é um trabalho abençoado. Nós não estamos aqui há 30 dias, nós estamos aqui há 34 anos. E eu agradeço a Deus pela diretoria da igreja, eu agradeço a Deus pela igreja. E por causa disso nós vamos ter uma grande colheita nesse ano na área financeira. E Deus vai nos abençoar para a gente fazer mais para Deus. Terceira área que nós queremos ter de colheita na igreja também é na área de saúde, na área física. Nós cremos que Deus vai nos manter saudáveis. Eu estou orando esse ano para pedir a proteção de Deus. Eu sei que essa gripe está muito forte. Eu fui informado que 42 pessoas já morreram da gripe só aqui no condado de Santa Clara, mas nós cremos que nenhuma enfermidade virá sobre nós, porque o Senhor é o Deus que nos cura. Eu disse, o Senhor é o Deus que nos cura. E esse ano nós vamos clamar ao Jeová, Rafa, o Senhor que cura, para manter a igreja saudável, para manter você saudável. Agora, para que a gente tenha uma colheita, nós precisamos primeiro plantar, segundo nós precisamos de molhar a terra, de regar a terra. E esse regar, esse molhar é a oração. E é por isso que, numa quinta-feira, eu estava orando, em outubro do ano passado, eu oro todas as quintas-feiras às 6 da manhã. E eu faço isso, número 1, porque eu gosto, segundo, porque eu tenho orado, vontade de orar pelos homens da igreja. Então, o propósito da oração de quinta-feira, para que Deus abençoe e levante os homens da igreja. Eu dou graças a Deus que eu não tenho orado sozinho. Sempre tem um ou dois, quando falta um, vem outro. Eu não tenho orado sozinho. E nessa quinta-feira éramos 3 homens. Vocês são bem-vindos a estar aqui na quinta-feira, de 6 às 7, para orar com a gente. Eu estava orando. E o Senhor falou no meu coração, tão certo como eu estou falando com você, que nós tínhamos que começar o ano em oração. E quando eu chamei os pastores lá em casa para a gente pensar no ano, eu falei com eles, olha, Deus falou comigo isso, e o Senhor então confirmou com eles, vamos começar o ano em oração. E começamos esse ano falando sobre oração, orando, e temos feito nos grupos de conexão, temos feito no nosso devocional, temos feito aqui na igreja às quartas-feiras, e vamos continuar fazendo. E cada semana nós temos um foco de oração. Na primeira semana nós oramos pelas igrejas, e não só oramos pela nossa igreja, mas oramos pelas igrejas ao nosso redor. Inclusive, no dia 31 de março, numa quarta-feira, eu convidei as igrejas de Sal São Francisco para unir a nós em oração aqui. Então, a gente orou pela igreja. Nessa última semana, nós oramos pelas famílias. E quando nós oramos pelas famílias, nós oramos por algumas áreas específicas. Eu quero saber que você saiba que, mesmo que você não tenha estado presente, nós oramos por você. Nós oramos pelos casais, nós oramos pelos casamentos, para que Deus fortaleça os casamentos, tire o espírito de pornografia, tire o espírito de encanto, tire o espírito de desavença e abençoe os matrimônios da nossa igreja. Nós oramos pelos solteiros. Solteiros são aqueles que nunca casaram ou que já foram casados, mas por causa de uma separação, de um divórcio, de uma viuvez, hoje estão solteiros. Essas pessoas precisam do nosso carinho, precisam do amor. Nós entendemos que muitas vezes elas são negligenciadas. A gente fala de casais e elas às vezes se sentem que elas estão desamparadas. Nós oramos por vocês e nós queremos que vocês saibam que a gente se preocupa com vocês. Nós oramos pelos jovens da igreja, nós oramos pelas crianças da igreja, nós oramos pelo relacionamento de pais e filhos. Nós oramos pelos homens, para que eles sejam sacerdotes do lar, e pelas mulheres, para que elas possam ser pilares no seu lar. E hoje nós começamos a terceira ênfase de oração do mês de janeiro. Nós estamos na terceira semana, e essa terceira ênfase de oração é orando pela nação. E quando a gente fala de orar pela nação, eu vou me focar mais nos Estados Unidos, porque é a nação que nós vivemos, é a nação onde Deus nos trouxe. E de acordo com o livro de Jeremias, quando você é imigrante, e a maioria de nós, não todos, somos imigrantes, e muitos de nós, pela grande maioria, nem todos, mas a grande maioria viemos do Brasil. Em Jeremias diz que quando você chega naquele país, independente do seu status legal ou ilegal, documentado ou indocumentado, se é cidadão ou não, Deus manda que a gente ore pela nação onde Ele nos trouxe. Então eu vou falar um pouco sobre os Estados Unidos. Mas quando a gente fala de orar pela nação, não tem como também não orar pelo Brasil, porque o Brasil é a nação da maioria de nós, não é o caso de alguns de nós, não é o caso da minha esposa, mas é o caso da maioria de nós. Então eu vou falar para a maioria, nós temos que orar pelo Brasil, nós temos que orar pelos Estados Unidos. E sem dúvida nós estamos precisando de orar muito por essas duas nações. Os Estados Unidos, se você acompanha a política, você sabe que na sexta-feira à meia-noite o governo fechou. E isso é uma coisa que acontece porque, assim como uma igreja, assim como uma família, só para explicar para você entender o que está acontecendo, que alguns de vocês talvez não saibam,
Então, só para ajudar vocês a entender, todo país precisa de um orçamento também para mover o dinheiro, onde o dinheiro vai ser gasto, entre os impostos, e você tem que saber como fazer isso. A família tem que fazer isso. Uma boa família tem um orçamento familiar. O esposo e a esposa sentam e diz assim, olha, vai entrar tanto por mês e a gente vai gastar esse tanto por mês da seguinte forma. Família que não tem orçamento familiar, ou ela tem muito dinheiro que não tem que se preocupar, ou ela é indisciplinada. Mas toda família deve ter um orçamento familiar. Segundo, a igreja. Eu expliquei para vocês, a igreja, uma igreja séria, e a nossa é séria, ela precisa de ter um orçamento anual. E por isso, então, que a primeira coisa que a gente faz como diretoria da igreja é sentar e fazer um orçamento anual. E os Estados Unidos, eu falo dos Estados Unidos novamente, porque é o país que nós vivemos, também tem um orçamento anual. A Constituição diz que o dinheiro tem que ser apropriado e ser pelo Congresso. O Congresso tem que apropriar o dinheiro para ser gasto, o dinheiro dos impostos. E o que acontece, então, é que o Senado e a Casa de Representantes, aqui nós não chamamos de deputado, nós chamamos a Casa de Representantes, eles precisam de votar e apropriar os fundos. Todo ano eles têm que fazer isso. Mas o que acontece é porque, por causa da política, eles juntam algumas coisas que não tem nada a ver com o orçamento para poder passar junto com o orçamento. Por exemplo, vamos dizer que 2013 foi a última vez que o governo foi fechado, o presidente Obama era o presidente, os democratas estavam na maioria, e os republicanos, então, tinham algumas coisas que eles queriam que passassem, e eles aproveitaram, então, do orçamento para colocar essas legislações juntas. E os democratas disseram, não, nós queremos somente que passe o orçamento, e por causa disso o governo foi fechado, e ficou fechado mais de 10 dias em 2013. E a mesma coisa está acontecendo agora. Agora você tem um presidente republicano, o Senado é republicano, a Casa é republicana, e eles têm que passar um orçamento. Mas os democratas, então, eles querem, então, que algumas coisas sejam colocadas. E o que está sendo colocado agora é alguma coisa que importa com a gente, que é DACA. E eles disseram assim, não, se DACA não passar, não tem orçamento. E por causa disso, então, eles fazem que o governo, então, fique no impasse. E então, meia-noite, fechou o governo está fechado. Isso não é a pior coisa do mundo, porque isso aconteceu várias vezes. Toda a administração passa por isso. Obama passou, Trump passou, Clinton passou, Bush, eu não sei se ele passou, mas eu tenho certeza que Reagan passou. Isso é normal. E também não é o fim do mundo. A gente diz que fechou o governo, mas o policial continua na rua, as cartas continuam sendo entregues, mas as coisas não essenciais são fechadas. E o mais triste quando um governo é fechado é que as pessoas que lutam por nós, no Exército, por exemplo, na Marinha, eles estão servindo sem ser pagos. Não significa que eles não vão ser pagos, depois eles recebem tudo de volta, mas por agora eles não podem receber o seu salário porque não tem dinheiro apropriado para isso. Tem dinheiro, mas não foi apropriado. Então é isso que está acontecendo. Bem, mas isso mostra para nós que o governo não está funcionando. Isso mostra para nós que a Constituição, que estabelece que o dinheiro tem que ser apropriado, que o presidente, que os deputados, que os senadores têm que conversar, mostra que está algum problema aí. E esse último ano nós estamos vendo que o país está dividido. E esse país, então, precisa de oração. Agora, se a gente descer lá ao Brasil, e os brasileiros que acompanham as notícias sabem que nós estamos vivendo uma das épocas mais críticas da história brasileira. O Brasil já passou por vários momentos de crise, mas a crise política no Brasil hoje é vergonhosa, é muito triste. E nós precisamos, então, eu acho que esse tema de hoje é importante, por isso que eu quis pregar logo após o louvor, porque eu gostaria de estabelecer algumas coisas com vocês sobre a nossa responsabilidade como membro do corpo de Cristo, de orar. E eu creio que foi Deus que nos dirigiu para essa semana falarmos sobre oração pela nação. Eu vou pedir que você abra a Bíblia daqui a pouco, mas agora não. Agora eu só quero que você olhe para essas projetores na frente e que você leia comigo esse versículo que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos de 1 a 3. Se você puder ler bem alto comigo, por favor, leia. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade,
para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Obrigado. Eu quero usar esta passagem como nosso tema esta manhã. E essa passagem, ela nos dá um esboço claro. Qualquer pregador que prepara uma mensagem, quando vê essa passagem, fala assim: está entregue para mim. Primeira coisa que Paulo diz é que nós devemos orar. Segunda coisa que ele nos diz é por quem nós devemos orar. E terceira coisa que ele nos diz é por que nós devemos orar. Vamos olhar então essas três coisas que Paulo diz. A primeira coisa que ele diz é que nós devemos orar. Ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Em resumo, Paulo está dizendo: antes de tudo, recomendo que orem. Note, por favor, que a palavra antes de tudo é importante. Em outras Bíblias, a palavra é portanto. Portanto, e antes de tudo, significa que Paulo está dizendo algo que é de primazia, algo que é importante. Paulo está dizendo o seguinte: como ele está falando da nação, ele está falando da responsabilidade do cristão como cidadão de um país, como residente de um país. E ele diz assim: antes de tudo que você pode fazer no seu relacionamento como cidadão para um governo, como residente de um país, você tem que orar. A Almeida traduz a palavra admoesto-vos. Ele diz recomendo. Embora eu amo a NVI, não gosto dessa palavra recomendo. A palavra no grego é parakaleo. Parakaleo. Kaleo significa chamar, para significa ao lado. Parakaleo é eu estou te chamando aqui no lado. Eu estou te chamando aqui perto. Paulo usa essa palavra em Romanos capítulo 12, verso 1, quando diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo a Deus. É mais do que uma recomendação. Paulo está nos chamando à responsabilidade. Parakaleo é: eu estou chamando vocês à responsabilidade de vocês. E a nossa responsabilidade como membros do corpo de Cristo, de acordo com essa passagem, é orar. Durante 3 semanas nós estamos falando de oração. Na primeira semana eu preguei sobre oração e eu disse para vocês algumas coisas que eu gostaria de repetir para que ficasse bem claro na mente de vocês. Eu disse que oração é uma conversa, não uma cerimônia. Que oração é bater papo com Deus. Oração é abrir o seu coração para Deus. Eu disse que oração é um relacionamento e não um ritual. Assim como eu me relaciono com a minha esposa, que eu me relaciono com o Suário, que eu me relaciono com um amigo, que eu me relaciono com meus pais, eu me relaciono com meus filhos, eu tenho um relacionamento com Deus, e esse relacionamento precisa de ser desenvolvido através de uma conversa, de um bate-papo diário. Isto é oração. Eu disse para vocês que Deus quer que eu e você falamos com Ele a respeito de qualquer coisa. Oração é abrir o nosso coração e falar com Deus de qualquer coisa que está na nossa mente. Você pode falar o que está te preocupando, você pode falar que você está alegre, é abrir o seu coração para Deus. E eu disse também que oração, que Deus responde orações que são genuínas e simples. Ou seja, tudo que você tem que fazer, não tem que mudar o seu tom de voz, você não tem que ir para a segunda pessoa do singular, você pode falar com Deus como você fala com um amigo. Aliás, a Bíblia diz que a beleza das pessoas que foram chamadas amigos de Deus falavam com Ele como um amigo, como um pai. O seu pai deve ser um seu melhor amigo. Eu disse para vocês que Deus gosta de demonstrar o seu amor para nós, a sua graça, respondendo oração. E por último, eu disse que Deus espera por nós para que a gente gaste tempo com Ele em oração. Eu mostrei para vocês aquela passagem assim, que Deus está esperando por você. Quando você acorda, Deus está esperando por você para gastar tempo com Ele em oração. Domingo passado, o pastor Max pegou uma excelente mensagem. Eu ouvi essa mensagem, eu não quis ouvi-la no domingo por uma razão específica, mas na terça-feira, quando eu via de Sacramento, eu ouvi toda a mensagem no carro e fui muito abençoado. E ele falava um pouquinho mais sobre a importância da oração. Mas eu gostaria de trazer um ponto diferente da oração e eu gostaria que vocês me acompanhassem para você entender esse importante ponto da oração. Sim, oração é uma conversa. Sim, oração é um relacionamento, mas existe um outro aspecto de oração que a gente não devemos desprezar, é que oração é uma arma espiritual. Há 2 livros na Bíblia que a gente usa para entender isso, é o livro de Daniel e o livro de Efésios. Tanto Daniel como Efésios, eles nos explicam
que existe um mundo espiritual que você não vê com os olhos, que você não sente contato, você não usa, você não ouve, você não usa os seus 5 sentidos para poder entender esse mundo espiritual. O mundo espiritual só é discernido no Espírito. Eu estava conversando com o pessoal da igreja que cuida do berçário, e eu e Tereza estávamos preocupados, e nós mandamos então uma mensagem para as coordenadoras do berçário, porque existe um surto muito grande de gripe, e a gente falou assim, olha, nós queremos que vocês desinfetem todos os brinquedos, que vocês cuidem de todos os brinquedos, que tenham sempre no berçário álcool, alguma coisa para limpar as mãos das pessoas, porque a gente não quer que nenhuma criança da nossa igreja pegue uma enfermidade por usar o berçário da nossa igreja. E por causa dessa gripe hoje, o que acontece é que muitas pessoas estão preocupadas para pegar doença. Então, se você for em qualquer supermercado, você vai encontrar na porta álcool, você vai encontrar wipes. Por quê? Cada vez que você pega num carrinho, muitas pessoas já tocaram naquele carrinho, muitas delas doentes. Quando você encosta lá, você pega aqueles germes, tudo, aquela doença toda vem para você. Você não está vendo, mas está ali. Quando você sobe numa escada rolante, põe a mão ali, é o lugar mais sujo que tem. Quando você, por exemplo, usa... Algumas pessoas falam assim, quais são as duas coisas, a coisa mais suja num hotel? Dependendo do hotel, mesmo que seja de 5 estrelas. Se não for 5 estrelas, a cama já não presta. Mas se é um hotel de 5 estrelas, mesmo um hotel de 5 estrelas, que tem uma cama boa, que é tudo... Você sabe, uma coisa que eles não limpam é o controle da televisão. Então, se você chegar e pega o controle da televisão, todo mundo que tocou ali, se ele teve alguma doença, passa. Isso é uma coisa séria, mas a gente não está vendo, mas sabe que existe. E a Bíblia fala que existe um mundo espiritual que você não está vendo, mas existe. E, aliás, a Bíblia diz que esse mundo espiritual é mais real do que o mundo natural, porque tudo começa lá. E a Bíblia diz que nesse mundo espiritual há uma luta constante de potestades, de principados. Inclusive o livro de Daniel fala que existem potestades e principados sobre determinados países. Existem potestades, principados que querem destruir os Estados Unidos da América. Existem potestades e principados que querem destruir o Brasil. Existem principados e potestades que querem destruir cada país do mundo, porque o diabo sabe que Deus um dia vai reinar na terra. O diabo sabe que Jesus vai voltar e vai reinar e que todas as coisas serão restauradas. Ele sabe que o seu fim é ser preso para sempre no inferno, ele e os seus anjos. Mas até então, ele quer criar alvoroço. Ele é o ladrão que vem matar, roubar e destruir. E ele quer ver a sociedade destruída. Ele faz isso usando as nações. Paulo diz em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra potestades, contra príncipes no mundo espiritual. E no mundo espiritual, você não pode lutar com armas naturais. A Bíblia diz o seguinte, que as armas da nossa luta, milícia, não são carnais, mas espirituais para a destruição das fortalezas. Por que eu estou falando isso? Porque no mundo espiritual só se luta com armas espirituais. E quando nós estamos falando de nação, nós estamos falando sobre potestades que estão sobre a nação. Daniel entendeu isso. Uma vez ele estava orando, e quando ele estava orando, a Bíblia diz que houve uma grande guerra no céu, porque o príncipe da Pérsia, que era uma potestade que estava sobre a Pérsia, impedindo que o plano de Deus acontecesse, ele precisou de orar, e a Bíblia diz que Miguel, que é um arcanjo que protege Israel, viesse e lutasse com ele. Mas eu não entendo isso, eu não posso explicar o porquê. Mas os anjos são fortalecidos através da oração da igreja. Preste atenção. Os anjos têm poder, mas o poder dos anjos estão limitados à oração dos servos do Senhor. Então, no contexto da nação, isso é importante, a gente tem que entender isso. Por isso que Paulo diz assim, eu quero que vocês orem. E por favor, entenda o que eu estou falando. O que a gente vê de pessoas reclamando do governo, tanto aqui na América como no Brasil. Hoje, no Brasil, por exemplo, Lula está para ser julgado. Se ele for condenado, não pode ser candidato. Se ele for, ele vai se candidatar novamente. Pode se reeleger. Aí as pessoas usam as redes sociais para tentar bater contra isso.
Tudo bem, isso é normal, mas o crente não vive no normal, o crente vive no sobrenatural. Mas o problema do crente é que o crente age como se fosse não crente. Esse é o problema do crente, nós agimos como o mundo. No livro de Malaquias termina assim: então verás novamente a diferença entre os que servem a Deus e entre aqueles que não servem. Tem que haver diferença. Se a igreja agir como o mundo, a igreja não é sal, a igreja não é luz. Se a igreja agir como o mundo tem sido luz para a igreja. E a gente está nos amoldando com os padrões do mundo. A igreja não pode agir assim. Agora, quando eu falo de igreja, eu estou falando da gente. E Paulo diz assim: se você quer ver mudança no governo, se você quiser ver mudança no governo aqui na América, se você quer ver mudança no governo no Brasil, a primeira coisa, antes de tudo, você tem que orar. Quem é que vai orar, gente? Eu saí de casa essa manhã, eu vi os meus vizinhos, 30 casas onde eu moro, é um complexo de 30 casas, não sei se tem crente ali, eu acho que tem 2, mas não vai nunca à igreja, porque está sempre lá. Eu não espero que eles orem, eles não vão orar. Quem vai orar sou eu. E eu creio que o problema da igreja é que a igreja tem orado pouco. Você conhece essa história, essa passagem? A Bíblia diz, foi Deus que falou, Deus disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, curarei a terra. Por favor, olhe a primeira palavra lá e diga bem alto comigo. Isso é alto, queridos? Muito bem. Se. Agora, por favor, eu queria que você olhasse o que Deus está dizendo para nós assim. Ele diz assim: dos céus o ouvirei. Dos céus o ouvirei. Perdoarei o seu pecado. Curarei a terra. Note que o perdoar, o ouvir, o curar, depende do si. Quando Jesus falou de oração, o pastor Marcos falou sobre isso semana passada. Quando perguntaram para ele assim: Jesus, ensina-nos a orar. Ele disse: quando vocês orarem, porque ele sabia que todo mundo tem que orar. Mas nesse caso você não tem quando. Porque Deus sabia que nem todo o povo dele ia orar pela nação. Esse versículo é para ser usado, o contexto dele é pela nação. Se o meu povo orar, se o meu povo que se chama pelo meu nome, e cristão se chama pelo nome de Cristo, se o meu povo orar, eu posso mudar a situação do país onde vocês vivem. Se o meu povo orar, eu posso mudar o que está acontecendo em Washington, D.C. Se o meu povo orar, eu posso mudar o que está acontecendo em Brasília. Se o meu povo orar, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Oração é uma arma espiritual. Oração muda situações, oração muda pessoas, oração muda nações. A Bíblia diz que Elias orou e a nação foi mudada. Neemias orou, a nação foi mudada. Daniel orou, a nação foi mudada. Se a igreja orar, o Brasil vai mudar. Se a igreja orar, a América vai mudar. Mas o problema é que a gente não ora. O problema é que a gente reclama. Eu não posso falar da igreja lá da esquina. Eu não posso falar agora eu posso falar da igreja Mensagem de Paz, onde eu sou pastor. E eu quero instruir a igreja Mensagem de Paz que a obrigação nossa é orar pelas nações. Pare de reclamar e ore mais. Pare de postar coisas contra a nação, seja aqui ou seja no Brasil. Contra Temer ou contra Trump. Pare de fazer isso e ore mais. E você vai ver Deus fazendo mudança na nossa nação. Nós precisamos de orar. A segunda coisa que esse versículo diz é que nós precisamos, para quem nós devemos orar. Diz assim: eu quero que vocês orem por todos os homens. A palavra homem está sendo usada no sentido genérico, homens e mulheres. A melhor tradução é: eu quero que vocês orem por todo o povo. Quando a gente fala da nação, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando do povo. É igual quando a gente fala da igreja. Igreja não é o prédio, igreja somos nós, são as pessoas. Mesma coisa com a nação. Uma das coisas que eu mais gosto em política é a Constituição dos Estados Unidos. Uma Constituição que está em existência por mais de 200 anos, com poucas mudanças. Os pais desse país entenderam que ela era importante e o que faz desse país, o que ele é, o que fez desse país um lugar em que as pessoas vieram do mundo inteiro e que o faz desse país importante ao ponto que pessoas querem vir do mundo inteiro para ficar aqui,
é por causa desse documento chamado Constituição. E a Constituição dos Estados Unidos, ela começa com uma frase com 3 palavrinhas, assim, we the people, nós o povo. A Constituição não foi feita por uma pessoa, foi feita pelo povo. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz assim, olha, eu quero que quando vocês orem pela nação, comecem orando pelo povo. Por quê? Porque a nação é o povo. A história da América é uma história muito linda, que mostra como esse povo começou durante anos da sua história, honrando a Deus, honrando a vida, honrando a palavra de Deus. O que faz esse país tão lindo e especial é o fato que esse país foi fundado sobre os fundamentos de Deus e da sua palavra. Mas a recente história dos Estados Unidos é muito triste. Na sexta-feira foi celebrado 45 anos desde que o aborto se tornou legal nos Estados Unidos. Se tornou legal no dia 20 de janeiro de 1973, numa decisão chamada Roe v. Wade. Roe versus Wade. São 2 pessoas que processaram e uma ganhou. E por causa disso, o aborto se tornou legal. Em 45 anos, você sabe quantas crianças já foram abortadas nos Estados Unidos? 60 milhões de crianças foram abortadas nos Estados Unidos em 45 anos. 60 milhões. Os Estados Unidos é um dos 7 países do mundo que ainda permitem aborto mais tarde, ou seja, aborto até o 9º mês. Junto com esses 7 países está Coreia do Norte e China. É muito triste isso, queridos. Uma criança nos Estados Unidos, no centro da mamãe, ela pode ser abortada com 7, 8 meses. Minha filha estava lá em casa ontem, ela está com 7 meses. A Malia já é a minha netinha, ela já está lá dentro, ela já tem nome, ela já bate o coração. Graças a Deus, minha filha é crente, mas se uma moça com 7 anos de idade, uma mulher com 7 meses de gravidez, 8 meses de gravidez, 9 meses de gravidez, se ela quiser abortar nos Estados Unidos, é legal. Você sabe que nos Estados Unidos, se você tem um filho, ele não pode tomar uma aspirina sem a tua autorização. Se alguém na escola quiser dar uma aspirina para o seu filho ou para a sua filha, ela precisa da sua autorização. Mas se uma menina de 12 anos, 13 anos, 14 anos quiser fazer um aborto, o pai e a mãe nunca nem vai saber, porque é legal nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos esse casamento entre pessoas do mesmo sexo, a quebra ou falta de aliança no casamento, a legalização da maconha no nosso estado e mais 6 estados, são 7 estados já na União que legalizou a maconha, mais o Distrito de Colômbia, que é a capital. Os Estados Unidos tiraram Deus da escola, tiraram a Bíblia da escola, tiraram as orações da escola. E a gente está vendo isso, a gente está vendo que a mídia está fazendo isso, os políticos estão fazendo isso. Na última eleição, quando perguntaram a Hillary Clinton sobre o aborto, e perguntaram para ela, você apoia o aborto até quando? Ela disse, até antes de nascer. E eu creio que essa foi uma das razões que ela perdeu a eleição, não foi a única, mas uma das. É muito triste o que está acontecendo, é por isso que de vez em quando a gente ouve de pessoas matando o outro, pessoas atirando em cima de um hotel, porque toda vez que uma pessoa desobedece a Deus, há consequências. Eu não preciso de falar do Brasil. A gente sabe o que está acontecendo no Brasil. Daqui a pouco no Brasil vai acontecer o carnaval, que é uma das piores coisas que existe no país. E o Brasil ser conhecido pelo carnaval é uma vergonha. Mulheres e homens nus pelas ruas, fazendo tudo o que não agrada a Deus. Por muito menos, Sodoma foi destruída. E as pessoas ficam alegres. E a gente vê a corrupção. A gente vê o que está acontecendo no Brasil, a falta de respeito à vida, a falta de respeito à saúde, a falta de respeito à educação. Nós precisamos orar. Agora, quem são? Quando a gente tem que orar para o Brasil. Orar por quem? Orar pelo povo. Aí você diz assim, mas o problema é o governo. Mas quem é o governo? O governo são as pessoas. A razão que há tanta corrupção no mundo, no Brasil, é porque o povo é corrupto. E se o povo tivesse no lugar dos políticos, faria o mesmo, pela sua família e para os seus amigos. O problema está no coração. Então a Bíblia diz que nós devemos orar primeiro pelo povo. Orar pelo povo dos Estados Unidos. Orar pelo povo do Brasil. Abra sua Bíblia comigo rapidinho no capítulo 9 de Daniel. Eu quero dar para vocês o exemplo de um homem de Deus que aprendeu a orar pela sua nação. Daniel capítulo 9. Use o seu aplicativo. Mas vamos dar uma olhadinha nessa passagem. Porque Daniel nos dá um exemplo de como a gente deve orar pela nossa nação. Daniel vivia na época em que, no verso 1, ele diz, o imperador era Dario,
o persa, na verdade, ele era persa, o babilônico. E ele diz assim, olha, na época de Dario, no primeiro ano do seu reinado, verso 2, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, eu estava lendo a Bíblia, eu entendi que, pela palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém ia durar 70 anos. Eu lendo a Bíblia, eu olhei, e um bom crente faz isso, ele olha a Bíblia e compara com o que está acontecendo nos dias. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações, súplicas, jejum, em pano de saco coberto de cinza. Eu orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. E ele diz assim, olha a oração dele. Ó Senhor Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam, obedecem aos teus mandamentos. Nós temos cometido pecados e somos culpados. De que ele está falando? Quem somos nós? Ele está falando como parte da população, parte do povo. Nós cometemos pecados, somos culpados, temos sido ímpios, rebeldes, nos afastamos dos teus mandamentos, das tuas leis. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes, aos nossos antepassados e a todo o teu povo. Senhor, verso 7, tu és justo. E hoje estamos envergonhados, sim, nós, o povo de Judá, de Jerusalém, de todo Israel, tantos que estão perto como estão distante, em todas as terras pelas quais nos espalhaste por causa da nossa infidelidade para contigo. Ó Senhor, nós e nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, estamos envergonhados por termos pecado contra ti. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes, não temos te dado ouvido, Senhor nosso Deus, não obedecemos às leis de Deus que tu tens nos dado por meio dos teus servos profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, recusando te ouvir. E ele continua orando até o verso 16. Que exemplo é esse, queridos? O exemplo aí é que a igreja, e a gente tem pessoas que fazem isso, mas eu não quero falar de outras pessoas, eu quero falar da nossa igreja. Quando nós como igreja, quando nós como povo de Deus falamos, Senhor, nós temos pecado contra ti, Senhor, nós temos permitido que 60 milhões de crianças sejam abortadas nesse país, e eu estou preocupado com a minha legalização. Senhor, me perdoa, Senhor, perdoa o nosso país por estar dividido, perdoa o nosso país por ter permitido que a maconha seja legalizada, tentando os nossos filhos nas escolas. Senhor, perdoa por termos tirado da escola a Bíblia, a palavra, o Senhor. Como brasileiro, Senhor, perdoa-nos pela nossa corrupção. Perdoa-nos que temos feito do nosso país um país lindo, abençoado por Ti, como um país de carnalidade demonstrada no carnaval. Perdoa-nos, Senhor. É isso que Deus quer dizer quando Ele disse assim, o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então nós precisamos, como nação, primeira coisa, orar como povo, incluir a gente, incluir você como membro da nação, seja o Brasil ou os Estados Unidos. Ore, ore. Você que quer, que tem pessoas na nossa igreja que querem a legalização através do DACA, é os Dreamers, amém por isso. Eu quero que você seja legal, eu quero que você tenha a oportunidade que Deus me deu. Eu vim para cá com 17 anos também, eu quero que você seja legal nesse país. Mas começa com a sua responsabilidade, e a sua primeira responsabilidade, antes de tudo, é orar por esse país. Então você quer ser legal, você quer receber legalização, comece a orar por esse país. Começa a se arrepender e dizer, Senhor, toma conta desse país. Você quer ver uma mudança lá no Brasil? Começa a orar e pedir, Senhor, perdão pelos pecados do país. Paulo diz, eu quero que você ore primeiro pelo povo da nação. Segunda coisa que Paulo diz, ele diz assim, você tem que orar pelo povo. Mas olha o que ele diz no seguinte verso. Também eu quero que vocês orem pelas autoridades do país. Nós temos que orar pelas autoridades. Ele diz assim, por todos que exercem autoridade. E ele continua seguindo, diz assim, olha, eu quero que vocês orem pelos reis e pelos que exercem autoridade. Se há uma coisa que nós devemos evitar de falar na igreja é a política, pois traz divisão. Mas eu não estou falando de política, eu estou falando de oração pela nação. Mas para orar pela nação, nós precisamos orar por aqueles que estão em autoridade. Nos Estados Unidos, nós não temos rei. E nos Estados Unidos nós temos um presidente, seu gabinete, nós temos o vice-presidente, nós temos o Senado, nós temos o Congresso, nós temos uma Corte Suprema, nós temos um Estado com governadores, cidades com prefeitos. E o nome
a autoridade máxima nesse país se chama Donald Trump. Quando eu falo de Donald Trump, só eu falar eu já vejo o rosto de vocês. Existem dois tipos de reação quando eu falo Donald Trump. É a mesma reação que muitos brasileiros tinham quando falava assim, Dilma, Temer. Mas nos Estados Unidos, particularmente quando eu falo de Donald Trump, ou pessoas amam Donald Trump, ou pessoas odeiam Donald Trump. Não tem o meio. Ou odeia ou ama. De certa forma, é assim com todos os presidentes. Tinha pessoas que gostavam de Obama, tinha pessoas que não gostavam de Obama. Mas esses extremos de ódio é muito grande. Isso é uma coisa maligna, porque existe um espírito maligno, Daniel nos disse, em cima de tudo isso. Existe o propósito de Deus, o que Deus quer fazer, porque a Bíblia diz assim, que todo governante está na mão de Deus e eles movem de acordo com o rio. Até Hitler foi usado por Deus, não para matar os judeus, mas através de Hitler, Deus trouxe os judeus de volta. E a morte de 6 milhões de judeus, embora foi muito triste, foi necessária para que alguma coisa pudesse acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que Deus está em controle. Mas o que as pessoas não entendem, as pessoas que amam ou odeiam, essas pessoas não estão entendendo o mundo espiritual. É normal isso aí fora. É normal um não crente agir assim. Mas não é normal um crente agir assim. Um crente agir assim não é só normal, é desobediência da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que a gente diz que a gente tem que orar pela autoridade. A Bíblia não diz que você deve orar para aquilo que você gosta. Você ora pelo presidente que você ama, que você gosta. Não, ore por todas as autoridades. Pai, pastor, já que é assim, eu vou orar para ele morrer. Não é isso que a Bíblia está falando. Jesus não ensinou isso. Deus diz assim, você abençoa, você ora pela autoridade. Quando Obama foi eleito pela primeira vez, ele foi eleito de uma forma peculiar, muitas pessoas gostaram pelo primeiro negro americano, negro ser presidente americano. E eu me lembro que quando ele foi reeleito, muitos cristãos, e eu estava incluído no meio, estavam muito preocupados com a maneira que a nação estava indo. Por mais carismático que ele fosse, por mais que ele prometeu muitas pessoas e muitos gostavam dele, a nação na questão social, aborto, na área de homossexualismo, etc., estava indo para um lado esquerdo, e a gente estava preocupado com isso. E o que acontece, então, é que eu me lembro que quando ele foi reeleito, naquela reeleição, a gente estava orando muito, e quando ele foi reeleito, eu fiquei muito triste mesmo. E eu fiz uma coisa que eu não deveria ter feito, e eu não estou fazendo mais, eu tento não expor nas redes sociais, porque cria uma divisão tremenda. E eu me expus. Eu me recordo que várias pessoas falaram assim, pastor, ele foi reeleito porque Deus quis. E eu me lembro que me deram esse versículo, em Romanos. Pois não há autoridade que não venha de Deus, as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. E eu agradeci às pessoas que me deram esse versículo, porque eu entendi que eu estava sendo admoestado que se Obama foi reeleito é porque Deus queria, porque esse versículo diz que não há autoridade que não venha estabelecida por Deus. A única coisa que eu acho estranho é que as mesmas pessoas que me deram esse versículo para Obama não usam esse versículo para Trump. Ou seja, como você notou, a mensagem não está terminada. Terminamos na igreja, mas o restante da mensagem não foi gravada e por isso eu estou voltando para concluir para você que está assistindo online. Nós vimos nessa passagem em 1 Timóteo capítulo 2 a importância que Deus nos dá, que nós temos que orar. Nós aprendemos nessa mensagem que a oração é uma arma espiritual, principalmente no tocante às nações. Nós vimos também nessa passagem que Deus nos mandou orar pelo povo da terra e mandou orar pelas autoridades, aquelas pessoas que estão servindo como autoridade no país. E particularmente nós falamos dos presidentes dos países. No caso da América, o presidente Donald Trump. Agora, o versículo final termina dizendo que a razão pela qual nós devemos fazer isso é para que cada um de nós possamos viver uma vida de paz e tranquilidade. E de acordo com Paulo, a paz e tranquilidade, ela vem de uma vida com Deus. Paz na Bíblia
ela é independente das circunstâncias. Se eu e você aprendemos a orar pelas nações, pelos líderes das nações, independente do que está acontecendo em Brasília, no caso do Brasil, em Washington, no caso dos Estados Unidos, independente do que os políticos estão fazendo, você e eu vamos ter uma vida de paz e tranquilidade, de acordo com esta passagem. Muitas pessoas, elas não estão vivendo em paz e tranquilidade, porque toda a esperança dela está no governo, está na política, está naquelas pessoas que estão no poder. Mas se a nossa visão é uma visão do reino, se a nossa visão é uma visão de Deus, você vai viver em paz e tranquilidade. O texto também diz que nós devemos viver também com toda piedade e santidade. Isso significa que não só é a nossa importância, é a importante responsabilidade de orar, mas também viver uma vida de piedade e de santidade. Isso significa as nossas responsabilidades como cidadão cristão em qualquer país. Isso significa que nós devemos obedecer às leis, isso significa que nós devemos pagar os impostos, porque a Bíblia diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E da mesma forma que a Bíblia nos ensina que a gente deve ofertar e dizimar a Deus, a Bíblia também ensina que nós devemos cumprir o nosso dever pagando os impostos, nunca sonegá-los. Quando nós fazemos isso, o texto termina dizendo: tudo isso é agradável ao Senhor nosso Deus. Por isso, esta mensagem nos mostra a importância que eu e você temos de orar pela nossa nação. Deus abençoe, espero que você continue nos acompanhando neste canal